Uau, pessoal! Biologia, zoologia hoje, o ensino de biologia com Rodrigo Berhardt. Tudo bem com vocês? Veremos a biologia, uau! O estudo dos seres vivos, zoo. Zoo quer dizer animal. Logia, estudo. Então veremos hoje o estudo animal. Bom, mas antes de começar a zoologia propriamente dita, a gente vai falar muito da classificação dos seres vivos, inclusive dos animais, das plantas. E aí a flora e a fauna, né? O que a gente vai falar hoje. Bom, mas basicamente a gente vai falar um pouco da classificação desses seres vivos. Bom, a classificação desses seres vivos é extremamente importante que a gente veja, então, para a gente entender melhor como que se dá, como que a gente vai estudar esses seres vivos, em particular, todos os seres vivos da Terra. Hoje sabemos que existem aproximadamente 2 milhões de seres vivos conhecidos, classificados. Quase 2 bilhões. Os números variam, mas a cada mês, milhares de animais novos, principalmente bactérias, insetos, são descobertos a cada ano pelos sistematas, biólogos, etc., né? As pessoas especializadas em seres vivos. O que a gente vai ver aqui então é como é essa classificação. Legal? Então, até já. Começando aqui, a gente vai ver a árvore filogenética dos seres vivos. Para a gente começar nosso assunto, os seres vivos basicamente são classificados em 5 reinos. Existe uma longa história que vai falar da classificação dos seres vivos, a partir de Linneu, com a classificação binominal, antes mesmo Aristóteles tentando classificar os seres vivos, próximo da Grécia, que ele via, né, e tudo mais. Mas a partir de 1969, houve uma organização didática, o Whittaker, se não me falha a memória, ele era da Universidade de Harvard, e ele organizou então os seres vivos em 5 reinos. Reino das bactérias, chamado reino Monera, certo? Os protistas, fungos, vegetais e animais. Então seriam 5 reinos que a gente conhece hoje. 5 reinos, tá? Essa classificação já tem aproximadamente 50 anos. Bom, e a partir dessa, o Woese, que foi também Carl Woese, que nascido em Nova York, um grande, está vivo ainda, né? Está vivo. Ele fez uma árvore filogenética que deu muita confusão, bastante controversa, mas que hoje já está ficando bem aceita. Seria então os domínios. Ele criou a ideia que os seres vivos eram feitos de domínios. Houve também a ajuda de Margulis, que trabalharam com genética. O próprio Woese trabalhou com ribossomos, né? E conseguiu identificar então os ribossomos das bactérias, das arqueias. Então você tem 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Bactérias, as arqueias, que são bactérias extremófilas, que vivem em condições extremas de metano, halófitas, que vivem em ambientes ácidos e básicos, termófilas, bactérias que vivem perto de vulcões, etc. E os eucariontes, que são todos os seres vivos, exceto as bactérias. Então inclui os fungos, as plantas, os demais protozoários, os fungos, como eu já havia falado, né? Os animais. Tá? Os animais também são eucariontes. Tem célula com núcleo contendo carioteca. Okay? E as bactérias têm uma célula com uma parede celular. Uma parede também contém uma cápsula em volta, flagelos, e tem o DNA disperso. Então, o DNA sem núcleo verdadeiro.
Tá? Na verdade, temos só um nucleolo. O núcleozinho, o DNA então está disperso no núcleo. Aqui nos eucariontes, o núcleo é verdadeiro, vamos pensar assim, e possui carioteca, que é uma membrana nuclear. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, então a gente tem diversos tipos de seres vivos que estão ligados a esses domínios, né? No caso temos esses diferentes seres vivos, né? Ligados a essas bactérias, tá certo? As bactérias tremófilas, que vivem em regiões vulcânicas, térmicas, com metano, decompositoras, etc. Né? As halófitas. Temos aqui os tipos de bactérias que nós acreditamos, nós biólogos, eu sou biólogo também, né? Fiz engenharia, fiz física, mas sou biólogo de formação. Nós biólogos acreditamos que as bactérias têm o maior número de espécies da Terra, porque estão em todos os ambientes. Por consequência, a sua árvore genética, filogenética, deve ser uma das maiores, né? Aqui então uma árvore filogenética, tá certo? Da vida. Então tá aí, mostrando essa árvore belíssima, retirada então do Wikimedia. Ok, bom, vimos então os 5 reinos. A gente pode também definir esses reinos de uma forma mais simples: bactérias, protistas, são os protozoários e algas, fungos, vegetais e animais. Aqui a gente já viu os tipos de bactérias, são todos procariontes, ou seja, as células não têm DNA com uma carioteca, tem só riboéramos, não, ribossomos aderidos dentro do citoplasma ou do líquido interno celular. Então você tem um tipo de bactéria. Aqui eu estou fazendo 3D um corte, aqui mostrando o DNA sem uma carioteca. E já esses aqui, os demais seres vivos, são todos eucariontes, ou seja, são células que têm, então, certo? Membrana nuclear. Tudo bem? Então tá aí com o DNA lá dentro. A gente pode chamar, então, se tiver em forma ligada às proteínas, são os cromossomos. Cromoéramos, não, cromossomos. Que é a união de DNA mais proteínas do tipo histonas, né? As histonas hoje têm uma grande importância na epigenética. Então é muito legal a gente ver essa parte, certo? O DNA das plantas aqui, os seres eucariontes, então tem células com núcleo contendo a membrana nuclear. Essa membrana nuclear é chamada também de cario, que quer dizer núcleo, em grego, teca, que é envoltório, né? O envoltório do núcleo. Envoltório do núcleo. Ok? Membrana nuclear. Carioteca. Bom, os fungos, muitos deles decompositores, consumidores primários, também, né? Os secundários, enfim. Os vegetais, que vão ser os musgos, as pteridófitas, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que a gente vai ver já já. E os animais, que vão estar incluídos, então, os invertebrados, que não têm vértebras, e os vertebrados, uma divisão não muito precisa dos animais, ok? Então, os vegetais, a gente tem então as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que nós vamos ver logo mais.
Outra coisa importante, os protistas têm hoje chamado de proctotistas, tá? Então, seriam seres multicelulares pela primeira vez, né? Surgiram então os seres multicelulares. Então aqui inclui também as algas protistas e diversos protozoários, né? Protozoários, entre eles muitos causadores de doenças, como a doença de Chagas, várias outras, malária. Malária também é um caso conhecido, né? Malária que está ligada ao plasmódio, né? Então nós temos também outros tipos de protozoários que causam ameba, por exemplo, causa disenteria grave, né? Temos o Trypanosoma cruzi, causador do mal de Chagas. Temos giardíase e outras protozoonoses, né? E outras enfermidades, doenças causadas então por protozoários. Muito bem. Bom, continuando aqui, acho que clareou um pouco mais como é a classificação dos seres vivos, né? E aqui vou fazer algo mais completo, algo mais específico agora nesse momento, né, turma? Bom, professor, o que eu preciso saber realmente para classificar os animais? Isso é um conceito, né, inventado, exato, é um conceito inventado. Então, por isso você deve estudar essas classificações, deve entender essas classificações. É uma base importante. É uma invenção humana, mas é uma base importante para esse conhecimento de vocês ter um sentido mais claro, tanto didático quanto para provas, para avaliações, mas para você enxergar os animais também, na realidade, você vai ver que existem grupos meio forçados, como os répteis, né? Tartarugas não são nada parecidos com os dinossauros, mas em compensação tem algo em comum. Então a gente vai aprender ao longo dessas aulas, que levam em consideração a sistemática, a classificação dos seres vivos, uma parte muito importante da biologia. Faltam pessoas para classificar os animais na Terra hoje, que causa talvez a perda do conhecimento desses seres vivos. Por exemplo, aqui no Brasil, grande número de desmatamentos para se fazer agropecuária. Na minha opinião, mesmo que a gente destrua a natureza, a gente podia coletar esses seres vivos, guardar em museus pelo menos, não queimar ou deixar patrolar como é feito a Amazônia hoje. Eu voando semana passada pela Amazônia, passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, eu acho que tem um grande potencial de classificação de seres vivos ali, porque existe uma pressão muito grande do agronegócio que é inevitável para a vida do brasileiro, a exportação. O Brasil não é um país industrial ainda e é um grande produto de exportação no Brasil, uma grande importância econômica. Então, a gente deveria, pelo menos, cada fazendeiro que corta a mata dentro da lei e tudo mais, deixa a sua mata ciliar, aquilo que ele cortou deveria armazenar, deveria ter uma seção do governo, uma área, ou mesmo particular, que coletasse seres vivos, que ali deve ter muita novidade que o mundo inteiro não conhece, o mundo biológico não conhece, a Terra não conhece, que vão ser queimados, vão ser degradados para sempre, ninguém nunca mais vai saber. Então está aí meu aviso. Unir os meios econômicos, que são importantes, a alimentação humana, tem alta pressão ecológica, e aí tem uma série de críticas, que não vem o caso falar agora, e tem, por outro lado, uma importância científica, prática na educação dos alunos, a preservação da natureza. Você conhecendo os seres vivos, coletando esses seres vivos, você pode também gerar um germoplasma de uma planta, ou uma bactéria que você guarde. Essa bactéria pode não existir mais se um fazendeiro queimar a sua mata. Mas isso também, talvez nem sempre ele tenha essa consciência ou essa culpa, porque o governo também, a educação, ele não foi educado para isso. Uma série de fatores vão levar a essa falta de conhecimento, que é importante. Por isso que as universidades têm um papel muito grande
nesse ponto. Eu acho que cada ponto que o satélite pega de uma queimada, além dos fatores legais que podem estar incluídos, mas fatores científicos, professores da área devem coletar esses seres vivos. Os próprios fazendeiros, com uma consciência mais conservacionista, deveriam coletar os fungos, os insetos diferentes que tenham lá, porque aves que talvez porventura sejam capturadas, uma infinidade de animais e répteis, vegetais, animais de mais diversos tipos, anfíbios, peixes, aves, mamíferos, desde vermes, tudo que a gente poderia coletar, bactérias que poderiam estar nesse material, né, que já é um pouco mais difícil de ver, mas que também é extremamente importante. Então tá aí. Bom, aqui agora a gente vai ver uma árvore filogenética, ou seja, uma árvore que mostra o parentesco desses animais, desses seres vivos, tá? Parentesco genético, tá? Normalmente se usa o conhecimento do ribossomo 16S, tem algumas denominações desse tipo, porque existe uma conservação que é passada aos ancestrais, os descendentes desses seres vivos, e ocorrem algumas modificações ao longo do tempo. Então, a partir disso, os geneticistas e pessoas que estudam a evolução genética dos seres vivos conseguiram montar uma árvore circular, mostrando então os parentes próximos desse grande grupo de seres vivos que a gente vai classificar. Então é muito interessante. Nem sempre essa classificação é a mais correta hoje. Talvez daqui 100, 200, 300 anos, nossos tataranetos vão ver um outro tipo de classificação mais avançado. Mas a base talvez não vá mudar tanto. Então, esse conhecimento avançado. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai ver então uma árvore, foi retirada também lá, feita no NCBI, né, o PubMed, feito por conhecimento mundial, né? A parte azul então se refere ao domínio bactéria, a parte verde domínio arquea, das bactérias antigas extremófilas, e eucária, os eucariontes. Então aqui são os domínios, certo? Aqueles domínios que a gente viu agora há pouco de Wallace, 1977. Mas aí, esse conhecimento se aprofundaram mais, conseguiram chegar então a árvores mais precisas. Então agora eu vou tentar delimitar essa árvore para vocês. Então aqui estariam os fungos, certo? Os fungos. Vou diminuir só um pouquinho aqui na canetinha. Os fungos. Aqui em azul vocês podem ver que são as bactérias, né? Verde, arqueias, e vermelho, o meio vinho, né? Eucária. Então tá aí. Fungos, aqui eu já tenho gram positivas, que são tipos de bactérias, né? Gram positivas. Nós temos aqui clamídia. Aqui eu vou usar a denominação latina, né? Clamídia. Temos também Chloroflex, tipo de bactérias, né? Clorofila. Depois temos aqui actinobactéria. Temos mais para cá, olha só que legal. Plâncton, são microbactérias, né? Que ficam no plâncton. Planctomicetes, né? Você pode escrever em latim assim. Espiroquetas, espiral, né? Bactérias espirais. Fusobactéria. O que mais nós temos? Nós temos cianobactéria, que são as
bactérias, as algas, né? Xenofícias, né? Alga azul, verde, né? Tem clorofila. Temos também os termófilos. Aqui, redutores de sulfato. São aquelas bactérias que vivem do sulfato. Sulfato, para quem não lembra, tá aqui, né? Elas são redutoras desse sulfato. As acidobactérias. Poderia estar no plural também, né? E as proteobactérias. Ok? Bom, a gente viu então um tipo específico então de classificação. Aqui são as bactérias, né? Domínio bactéria. A gente viu agora há pouco. Em verde agora, o domínio arqueia. E é isso que a gente vai ver agora. Na verdade, tem um A aqui inicial, né? Domínio arqueia. E aí a gente tem aqui, vou aumentar de novo para ter uma precisão. Olha lá, arqueia, que é o domínio verde, que a gente viu, essas bactérias antigas, que tem uma semelhança no RNA e tudo mais com os eucariotes. Então tem as crenarcaeota, temos a nano, o grupo grande, né? Nanoarcaeota, e euriarcaeota, ou queota, que é esse grande grupo aqui, é U, né? Tá? Aqui seriam então as arqueias. Em português, as arqueias. Aqui as bactérias. Tá, gente? Toda essa parte aqui, né? Certo? Até aqui em cima. Até aqui. Aqui então o domínio das arqueias. E agora a gente vai ver o último domínio, que é o domínio dos eucariontes, ou também chamados de, vai até aqui assim, né? Ou eucária. Certo? Bom, nos eucária a gente vai ter então os protozoários, nós temos a alga, os tipos de alga, plantas, fungo mucilaginoso, os animais, né? E os fungos. Então, nesse grande grupo, é isso que a gente vai encontrar aqui. Então tá aí a classificação dos seres vivos, a classificação filogenética mais apropriada, né? Mostrando então os seus tipos de domínios, né? Eucária, arqueia e bactéria. Estou mostrando os tipos, né? Que é adaptado pelo Eberhard, certo? Retirado do Wikimédia. E muito interessante, então, essa árvore genealógica, filogenética dos seres vivos. Que estão representados quase tudo que se conhece hoje. O que é muito interessante também, né? A gente conhecer melhor esses seres vivos, tá bom? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado, né?
dessa primeira parte da aula, aqui feita por mim, né? Pelo menos a escrita, né? Bom, é importante então que a gente saiba que existem também os vegetais, as plantas, seres que produzem então fotossíntese, fazem, em sua maioria, fotossíntese. É ou não é? As plantas, não é mesmo? Bom, as plantas descendem de algas verdes, né? Essas algas verdes, meus queridos e minhas queridas, têm em comum então a formação, talvez em lagoas, em outras regiões, de os primeiros vegetais que migraram para o ambiente terrestre. Nesse sentido, o que a gente vai aprender agora é que as algas verdes, os primeiros, então, presença de clorofila, né? Presença de clorofila, certo? Você tem aqui o domínio das algas verdes, o grupo das algas verdes. Depois nós temos o grupo, né, grupo das briófitas, que são os musgos, tá? Normalmente caracterizados desta forma. Tem uma cápsulazinha, né? Aqui, fazendo assim. Aqui nós temos os filóides, certo? As folhinhas, né? Aqui o cauloide, pequenininho. Filóide, cápsula. Essa parte é do esporófito. Esporofita, 2N. E essa parte é a parte gametofítica, ou gametófita, N, né? Aqui temos raizinha, que é chamada de rizoide. Só para a gente caracterizar esse ser vivo, então, que não tem sementes, não tem vasos condutores. E o embrião fica embutido, né? O embrião é nutrido no tecido materno. Então, embrião nutrido em tecido materno, que é o gametófito. N. Bom, e aí surgem então os vasos condutores, presença de vasos condutores, tá certo, turma? E aí você tem então xilema e floema, dando origem então às primeiras pteridófitas. Ptero quer dizer escondido, então sementes são escondidas ainda. Vegetal então que tem vasos condutores, as samambaias, né? Um exemplo, certo? Então você tem aqui as samambaiinhas, tá? Então você tem aqui a raizinha lateral, né? Os fiozinhos aqui. Embaixo, que é a visão posterior da folha, de fundo, né? Então, os soros, né? Que são órgãos sexuais das samambaias, por exemplo. As samambaias não têm sementes, tá? Então tá aí. Agora, continuando essa parte, a gente tem ainda essa grande árvore genealógica, filogenética das plantas. Temos aqui então os gimnospermas, né? Gimnospermas, com a formação de semente. Então, a grande novidade é a presença de semente. Aqui eram os vasos condutores, que eram novidades, xilema e floema, eles têm xilema e floema também, e vão dar origem então aos pinheiros, né? Aqui no Brasil as araucárias, né? Tá? Também tem os pinheiros.
super conhecidos, né? As araucárias. Certo? No Brasil, araucárias. Presença então de sementes nuas. Sementes nuas, sem frutos ainda. E aí, o outro grupo, aqui só relembrando, existem as maiores árvores do mundo, as sequoias também, né? Os pinheiros, etc. Depois, presença de flores e frutos, com uma grande novidade, já aqui em angiospermas, tá? Nas angiospermas, a presença de flores, né? As florzinhas, tá? Que não tem em outros grupos tão conhecidos, certo? Presença de flores, uma das coisas mais lindas da natureza, né, gente? Está aí apresentado aqui, e frutos também, certo? Bom, essas árvores, essas plantas, são o maior grupo hoje, de aproximadamente 250 mil espécies de angiospermas, né, vivem na Terra, que é um grupo muito grande, muito poderoso, né, espetacularmente incrível, fantástico, sob todos os aspectos, né. Então você tem aí um grupo muito grande, né, de seres vivos desse grupo. É muito legal a gente saber desse tipo de... As plantas, as maiores são as gimnospermas. As mais comuns, por exemplo, grama no mundo, né? Grama, cana, a soja, feijão, o arroz, né? Tomate, que tem flor, fruto, né? E aí vai. Laranja, e uma infinidade de seres vivos que têm flores, e flores verdadeiras e frutos, que é um presente para os animais comerem então e disseminarem as sementes pelo ambiente. Bom, muito interessante essa parte que a gente está vendo de biologia, e a gente encerra então essa primeira parte. Voltando então à análise que a gente estava fazendo, vou diminuir um pouquinho para a gente ter uma visão geral. Porque vimos então os vegetais, então temos as briófitas, certo? Os musgos, as pteridófitas, samambaias e seus parentes, as gimnospermas, plantas com sementes nuas, os pinheiros e seus parentes, sequoias e araucárias, né? E as angiospermas. Que maravilha! Bom, então a gente encerra a análise dos vegetais. A gente vai passar então para a classificação animal, que também é muito legal, muito importante. Classificação dos animais. Falando dos animais, então, a gente deve colocar aqui também a árvore filogenética dos animais. Os animais, falando aqui da história evolutiva, eles datam de aproximadamente 1,2 bilhões de anos, dependendo do livro que você encontrar, bilhões de anos atrás. As plantas, nesse caso, também a sua história evolutiva, os primeiros fósseis de plantas datam de mais de 600 bilhões de anos, né? Milhões de anos. As plantas, as algas, aproximadamente 1,5 bilhões de anos, né? Bilhões de anos, as algas, depois deram origem às plantas. Então a história evolutiva está em torno dessa época.
Outra coisa importante é que as plantas descendem de seres vivos que tinham clorofila, né? Pela primeira vez, 2 bilhões de anos aproximadamente, bilhões de anos atrás, ocorreu as primeiras sínteses de matéria orgânica a partir da luz do sol, fotossíntese. Certo? Esses animais já são normalmente aeróbios, né? Bom, os animais então evoluíram a partir de uma união anatômica entre protozoários do tipo coanoflagelados. Esses coanoflagelados, que são protozoários até hoje, né? Começaram a cooperar entre si e criaram seres multicelulares, depois pluricelulares, e hoje a gente conhece vários tipos celulares, multicelulares, né? Então deram origem, isso é chamado de teoria colonial, né? Chamada teoria colonial, que tenta explicar então a origem dos animais. Tá? Isso é muito interessante em todos os aspectos. Bom, como a gente classifica os animais hoje perante a árvore filogenética? Por exemplo, nesse caso dessa árvore, a gente tem que considerar aqui também uma parcela que a evolução ocorre ao longo do tempo, né? Então seria aqui o tempo. Mas também a evolução ocorre conjuntamente entre algas, briófitas, pteridófitas, a partir do momento que elas começam a surgir. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma árvore filogenética que vai mostrar, então, uma característica que vai sendo mudada ao longo dos anos, dos milhões e milhões de anos. Certo? Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Na verdade, eu vou por 200. Então, eu vou caracterizar aqui. Deixa eu só ver como o espaço muda. Tem esse espaço aqui, né? Então, vou usar todo esse espaço aqui. Bom, aqui eu tenho então os coanoflagelados e a teoria colonial. O que é isso mesmo, professor? Que os primeiros seres vivos, os primeiros animais, descendem de protozoários. Bom, aí surgem então inicialmente quem? Os poríferos, né? São chamados de parazoários, sem tecido. São as conhecidas esponjas do mar e outros tantos tipos de poríferos. Poros, animais que têm poros. Depois surgem os quinidários, que são diploblásticos ou diblásticos. Tá? Possuem então 2 tecidos, conhecidos quinidários. Os quinidários, muito conhecidos como selenterados também, né? Selenterados. Tem a primeira cavidade digestiva da escala animal. Tem o corpo medusoide, na maioria dos casos, né? Parecendo uma medusa, e outros pólipos, parecendo uma mãozinha, né? No caso dos corais, as anêmonas. Bom, aqui no caso as águas vivas, também muito importantes, são seres vivos que têm especializações predatórias, células urticantes, também muito interessante, nem todos têm, mas boa parte. Então a presença de 2 tecidos caracteriza esse filo, que são os filos, né? Bom, depois temos os plateumintos, porque na escala evolutiva existem outros animais, mas didaticamente a gente vê esses. Os plateumintos são vermes achatados, já com 3 tecidos, triblástico,
triploblásticos, né? Contendo ectoderme, endoderme e mesoderme. 3 tecidos embrionários. Muito bem. Bom, causa algumas doenças importantes, teníase, esquistossomose, uma série de doenças. Depois surgem, então, esses são tão conhecidos como acelomados. Os plateumintos, então, verme achatado desse tipo, né? Ele tem, então, se eu cortar, fizer um corte transversal, eu vou ter, então, essa aparência aqui, né? É um animal que ele é maciço, tem a ectoderme e a endoderme, basicamente, e a mesoderme no meio dos dois, ok? Ele não tem celoma, ou seja, cavidade totalmente revestida por mesoderme. Então, no próximo caso, a gente vai ter a presença de pseudoceloma. Pseudoceloma, que é mostrado aqui, o pseudoceloma é muito interessante, que o corpo do animalzinho ele vai ser assim, né? E não é ainda totalmente celomado. Na verdade, aqui é o celoma, presença de celoma, cavidade, totalmente revestida por mesoderme. Totalmente revestida por mesoderme. Que vai gerar, então, os órgãos, ocos, músculos, etc. Rins, etc. Então, aqui a gente tem a endoderme, aqui a mesoderme, e do lado de fora, ectoderme. Aqui já é o caso dos anelídeos e os demais animais daqui para frente. E nos nemateumintos, são os vermes cilíndricos, nós temos então a presença de pseudoceloma. Veja lá, a cavidade ainda não é totalmente revestida por mesoderme, tá? Você tem aqui ainda uma grande cavidade externa, né? Lateral aqui, e lá dentro você tem, então, o corpo do animal é assim. Então, tem tubo digestório completo, primeira presença de tubo digestório completo, que não acontece nos plateumintos, tem tubo digestório incompleto. Okay? Então, são os vermes causadores, por exemplo, da lombriga, causam doença. Tá? Doenças intestinais, normalmente. Eles ainda não têm órgãos para conseguir fazer, então, digestão. Bom, a digestão celular, enfim, intracelular. O que a gente tem aqui a digestão é intracelular. Digestão intracelular. Aqui é extra intracelular e depois nos animais superiores, basicamente extracelular. Outros animais importantes são os anelídeos. Caso aqui já a presença de celoma, são os celomados. Essa presença aqui é extremamente importante. Todos esses tracinhos correspondem a novas características. Os anelídeos têm exemplos como as minhocas, sanguessugas e os seres vivos. São segmentados, né? Outros são os moluscos, os bivalves, os gastrópodes, polvos, lulas, cefalópodes. Temos outros, monoplacóforos, etc. Tem corpo mole. Também são extremamente importantes. Então, para a gente finalizar essa aula, a gente viu então todos os animais invertebrados, né? Vimos os tipos de
novidades evolutivas, né? Vimos os diblásticos com 2 tecidos, triblásticos com ectoderme, endoderme e mesoderme, né? A partir dos plateumintos vimos que os nemateumintos são os vermes cilíndricos, né? Tem pseudoceloma, tubo digestório completo, primeiro ser vivo então que a boca termina em ânus, certo? Isso é extremamente importante para nós biólogos, para a definição do tubo digestivo completo e a escala evolutiva. Então, a partir daí, os anelídeos, corpo segmentado, celomados com órgãos, que possibilitou então o aumento dos animais na Terra. Esse aumento, mesmo animais aquáticos, né? Posteriormente, eles conseguiram ficar maiores, com um tamanho maior. Os moluscos, animais moles, entre eles os bivalves, gastrópodes, polvos e lulas, os cefalópodes, animais mais inteligentes dos invertebrados, né? E por último, os equinodermos, as estrelas do mar, que têm então uma composição corporal que são deuterostômios, ou seja, a boca secundária, o corpo, ele começa a partir do ânus, e aí forma todo o corpo. Nos plateumintos, nemateumintos, anelídeos e moluscos são os protostômios. Os protostômios, o corpo deriva da boca. A boca irá formar todo o corpo. Nos deuterostômios, a boca é secundária, aí o nome. Ou seja, o desenvolvimento embrionário começa então pelo ânus, ok? Isso é muito importante no estudo de zoologia. A gente já viu grande parte, então. Vimos os acelomados, os plateumintos. Vimos os pseudocelomados, no caso dos nemateumintos. E vimos os celomados, anelídeos, moluscos, equinodermos e o filo dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Inclusive o ser humano é celomado. Bom, aqui para a gente continuar o nosso estudo, a gente está vendo agora a formação então dos deuterostômios, seres vivos então que têm a boca como secundária na formação embrionária. Então, a boca é secundária, ou seja, o desenvolvimento embrionário se dá então pela parte de trás, pelo ânus. Bom, os equinodermos hemicordados e os cordados, as estrelas do mar, né, os ouriços, estrelas do mar, os ouriços, têm uma semelhança aos cordados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Para você gravar, PARAN, né, a sigla PARAN, peixes, anfíbios, répteis, né? Dinossauros, tartaruga, cobra, os lagartos, etc. As aves e os mamíferos, né? Seres vivos que têm mamas, pelos, glândula sudorípara. As aves não têm dentes, elas possuem bicos. Depois, numa outra aula, a gente vai especificar isso melhor. Então, quanto ao filo dos cordados, todos descendentes, então, dos protocordados, né? Protocordados. Entre eles, então, o grande exemplo, o anfioxo, que tem, então, notocorda, né? Tem um corpinho clássico em biologia, né? Que é presença de fendas branquiais. Isso só vai ocorrer, então, nos embriões dos cordados. Tem notocorda, que dará espaço às vértebras, a coluna vertebral. Então, notocorda e presença de tubo neural dorsal. Então, presença de tubo neural dorsal no dorso é, então, as 3 principais características dos cordados, certo? Notocorda não dará origem às vértebras, e sim dará espaço. Não pode esquecer disso, tá bom? Dará espaço às vértebras, principalmente a coluna vertebral. Bom, principal exemplo, então, os peixes, os anfíbios,
répteis, aves e, por último, os mamíferos. Beleza? Bom, fácil gravar isso, né? Não tem muito segredo. Então você lembra que é Paran, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí você tem algumas diferenças quanto à disposição do corpo, etc. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então aqui antes dos mamíferos tem pulmões, respiração cutânea, né? Ainda dependentes da água, precisam da água, os anfíbios, né? Os peixes, nós temos os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os anfíbios, em relação aos répteis, vão ter a presença então de queratina na pele, placas dérmicas, né? E outras especialidades. Ovos com casca, né? As aves, presença de bico, ossos pneumáticos, com presença de ar, né? Pneumo em grego quer dizer ar, e outras características. Penas são descendentes de répteis. Os mamíferos, presença de mamas, glândulas sudoríparas, isso a gente vai ver em outras aulas, pelos e outras características como placenta. Placenta é uma característica dos mamíferos, tá? Placenta já não são mais ovíparos, como as aves, os répteis, anfíbios e peixes. Então é muito interessante a gente ver então toda a classificação dos seres vivos nesta videoaula. A gente viu então toda a classificação de todos os seres vivos. Claro que a gente vê a parte didática, a gente não conseguiu ver tudo, é impossível. Eu acho que em vida seria impossível você estudar todos os animais hoje. Nós temos 2 milhões de animais cadastrados. Se a cada 1 hora, se precisasse estudar um animal, você demoraria mais ou menos 1000 anos para terminar esse estudo. Então, a gente tem que resumir esse conhecimento, certo? E acreditamos também, eu como biólogo, e os demais colegas, os especialistas, pesquisadores da área, né? Principalmente os sistematas que trabalham com classificação de animais, novas espécies, etc., acreditam que tenha mais de 10 milhões de espécies na Terra, né? E que a gente só conheça 1/5 de tudo isso. Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente nesse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula é uma aula resumida, porque o conhecimento dessa aula é um dos maiores que existe em conhecimento humano, né? A gente viu então a árvore filogenética das plantas, vimos a árvore filogenética completa dos seres vivos, usando a metodologia de Woese, 1977, com os domínios bactéria, arqueia e eucária. É claro que isso está sendo melhorado a cada dia com os projetos genomas e outras pesquisas de comparação, né, outras pesquisas. Usamos também a metodologia de Whittaker, de 1969, com os 5 reinos, bactérias, o reino Monera, protistas, fungos, vegetais e animais. Vimos que modernamente os biólogos já caracterizam os animais, os seres vivos em geral, como o domínio bactéria, domínio arqueia e domínio ou arqueia e domínio eucária, que são os eucariontes. Então são os procariontes, que têm células sem a membrana nuclear. Os outros, arqueia, que estão no meio intermediário, possuem diferenciações parecidas com os eucariontes e especializações parecidas com as bactérias. São bactérias arcaicas, muito antigas, extremófilas normalmente, que vivem em regiões de extremos de clima, extremos de acidez, basicidade, extremos térmicos, por exemplo, muito frio, muito calor, né? E são classificados dessa maneira. E os eucariontes, fungos, animais, plantas, protozoários e os demais seres vivos, né? Então, a caracterização que vai cair na prova, no vestibular, no Enem, são essas. E que vocês devem aprender mesmo, quem vai fazer a universidade,
os 3 domínios e os 5 reinos. Então tá aí a classificação. Espero que vocês tenham gostado. E aí no final a gente caracteriza então os cordados, que são os animais superiores, ou digamos, os animais mais recentes. Tá bom? Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Estudem bastante. E fiquem com as aulas do Teravestibulares do professor Rodrigo Eberhardt. Grande abraço. Até a próxima. E vamos que vamos. Tchau, tchau.